Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da revista de adultos, primeiro trimestre de 2024, da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre, estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Nossa lição de número 12 tem como assunto o papel da pregação no culto. Texto áureo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. A verdade prática nos fala que pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. A nossa leitura bíblica em classe está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, apontarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofres aflições. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar este vídeo com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo. Espalhe a boa semente neste grande campo missionário que é a internet. Nesta lição, veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como Ministério da Palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual foi estabelecida, revelar Deus e educar a igreja. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. O primeiro item vem nos falando sobre o ministério da palavra e seu propósito. O primeiro item fala sobre a pregação como proclamação. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Frequentemente, as Escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego kirisso, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas. Esse fato, por si só, mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus. Parte-se então do princípio que as pessoas não conhecem Deus como deveriam, ou não o conhecem em nada. Portanto, a pregação vem, em primeiro lugar, mostrar para as pessoas que existe um Deus, o Deus supremo e verdadeiro, e também dizer como é esse Deus, o que ele espera de nós, qual o nosso propósito de vida em relação a ele. No segundo item, vemos o caso emblemático de Lídia, relatado em Atos capítulo 16, versículo 14. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi um instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher, e o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Assim devemos nos conscientizar
de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, é mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. O terceiro item vem nos falando da pregação como instrução. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tem um ensino como um de seus fundamentos, como lemos em Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava a seus discípulos. Assim também o apóstolo Paulo gastou grande parte de seu tempo ensinando os crentes. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial de que fosse apto para ensinar. Tudo isso mostra a importância do ministério de ensino e a responsabilidade de quem o exerce. Isso também nos mostra que a pregação e o ensino, eles andam juntos, como se fossem a asa direita e a asa esquerda de um avião. Os dois são igualmente importantes. O ministério da pregação é como que trazendo a pessoa para aprender de Deus. E depois que ela é chamada, que ela atende a esse chamado, ela precisa ser ensinada. Caso contrário, seria como se você matriculasse o aluno na escola, ele se arrumasse, pegasse seus materiais, se uniformizasse e fosse para o estabelecimento escolar. Mas lá chegando, não tivesse aula. Ele passasse o dia todo ali, sem fazer nada de produtivo, até o horário de voltar para sua casa. Infelizmente, há igrejas em que as pessoas estão nessa condição, sem terem a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensino da palavra de Deus para as suas vidas. Vamos ao segundo tópico da lição, o ministério da palavra e sua importância. Primeiro item, a edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Às vezes, isso pode vir em um tom de elogio ou em uma forte repreensão. O termo grego paráclesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim, vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistisse, que insistisse, perseverasse em ler, ensinar a palavra e, paráclesis, exortar. Vemos Lucas destacando que a igreja andava na paráclesis, na consolação do Espírito Santo. Em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e edificação. Portanto, veja que o significado de exortar aqui na palavra de Deus é muito diferente do que algumas pessoas entendem no sentido comum da palavra, como sendo uma espécie de ralho, de sermão, uma espécie de soltar os cachorros em cima de um grupo ou de uma pessoa. Não, a exortação ela vai muito além disso. No segundo item, falamos sobre a formação de valores. A pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja afirmar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Isso significa que a igreja precisa mostrar, de forma bem didática, sua forma de pensar, crer e agir, ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, sua visão de mundo, uma visão que seja diferente da cultura secular. Esta cultura secular, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. O item 3. Resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente até os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecostes,
Pedro também exortou seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa. Assim também Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente era, aquele presente tempo, e o abandonou. Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela presente era. Nas duas últimas referências, a palavra grega aion, traduzida como era ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus. E é esse tipo de situação que a igreja vive hoje. Vivemos em uma geração perversa, em uma geração sem Deus, uma geração que não quer saber de Deus. Terceiro tópico da lição: o ministério da palavra e sua fundamentação. Primeiro, deve ser cristocêntrico. A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia, o centro da mensagem dos profetas, como lemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos a que Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência, sua capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré, como lemos em Atos 18, 28. Dizendo isso, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes. Portanto, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, Jesus Cristo. No segundo item, o ministério da pregação deve ser bíblico. Vivemos em um tempo em que a pregação, em muitos espaços, virou um modismo. Parece que temos pregadores demais. Mas o que se passa por pregação na maioria das vezes não é. Na verdade, são mensagens de autoajuda com um verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregações de verdade. E justamente porque não há nelas uma exposição de conteúdo bíblico. A ênfase está na performance, na forma, no modo de se exibir a temática a ser abordada. O objetivo de tais pregações quase sempre é financeiro, ou seja, comover os ouvintes para que abram os bolsos. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus, acabam sendo esquecidos. A pregação de arrependimento, a pregação voltada para a mudança de vida, ela está sendo esquecida em muitas igrejas. E em vez disso, nós temos visto muitas pregações do tipo: venha para Jesus, que Jesus vai resolver todos os seus problemas. É bem verdade que vamos a Cristo também em busca de solução para os nossos problemas. Porém, o maior de todos os problemas é o problema do pecado, é o problema da salvação. Esse é mais importante do que qualquer outro problema que nós possamos enfrentar e muitas vezes está sendo deixado de lado. Também temos que aqui deixar a nossa crítica à falta da pregação sobre as últimas coisas. A pregação anunciando a volta iminente de Jesus, preparando os crentes para o arrebatamento. Isso também tem sido deixado de lado em muitas igrejas, lamentavelmente. Essa modalidade de pregação se opõe ao verdadeiro Evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmos. A conclusão desta lição é que constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não existem atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Aqui está, portanto, o resumo da nossa lição de número 12, revista CPAD, primeiro trimestre de 2024. Comente, curta, compartilhe este vídeo e não falte na sua escola dominical. Leve mais um, inclusive, para aprender mais da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.
Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.